Bom dia, senhores. Eu vou começar agora com os senhores aqui a instrução de combate a incêndio. Essa é a segunda instrução dos senhores, vai ser a instrução de aparelhos extintores. Sei que a maioria todo mundo, na verdade todos, né, já viram várias instruções sobre essa, mas como a gente está aqui ministrando o curso do CAS, é sempre importante lembrar, reiterar, né? Nós sabemos que tem muita gente que está na ponta, mas também tem outros militares que estão um pouco mais afastados, às vezes estão trabalhando em outra seção, e é importante relembrar esses assuntos, correto? Então vamos lá, aparelhos extintores. Os objetivos: conhecer a definição de aparelhos extintores de incêndio, conhecer as classificações dos extintores e conhecer os principais tipos de extintores. Vamos começar agora pelo sumário. Sumário, com uma introdução rápida, né, sobre a definição de aparelho extintor, desenvolvimento, sistema de segurança dos aparelhos extintores. Depois a gente parte para a classificação dos aparelhos extintores, quanto à mobilidade, pressurização e quanto ao tipo de agente extintor. A gente vai comentar o que que é melhor, o que que é pior. E a aplicação dos aparelhos extintores, o principal, né? Dois, né? Uma das coisas mais importantes que é a inspeção e manutenção, para estarmos com os extintores em dia, estar com confiança de que ele vai poder ser utilizado. Conclusão, e depois eu vou fazer um resumo rápido da instrução. Então vamos lá, aparelho de introdução, definição de extintores. Definições de aparelhos extintores. São aparelhos que contêm um agente extintor que pode ser projetado e dirigido sobre um incêndio pela ação de uma pressão interna, ou seja, uma espécie muito mal comparando, mas de desodorante, né? Que o conteúdo fica lá dentro, o ar está pressurizado e quando você aciona o gatilho, ele é expelido por essa diferença de pressão. Os aparelhos extintores só devem ser utilizados no estágio inicial das ações de combate a incêndio. A potencialidade máxima dos extintores é alcançada quando são utilizados com técnicas adequadas para os objetivos propostos. Viram, né, a questão do combate direto, indireto e a diferença a distância, né, como cada extintor ele é aplicado no foco de incêndio e dependendo também do foco de incêndio. Sabemos que existem materiais inflamáveis que não é só utilizar água, a gente tem que ter uma certa maleabilidade de manobra para poder utilizar. E estágio inicial porque a capacidade combativa dele é muito baixa. Mas a grande vantagem dele é porque você consegue ter uma forma extintora de incêndio próxima ao evento. Não estou me referindo ao extintor que fica na viatura, mas, por exemplo, o extintor que fica numa escola ou fica em algum prédio, seguindo a regulamentação do COCIP, tem um aparelho, um extintor de água, de CO2. Você tem essa vantagem de já estar com o aparelho extintor próximo, né, do foco de incêndio. O êxito no emprego dos aparelhos extintores de incêndio depende dos seguintes fatores basicamente: a aplicação correta do agente extintor para o tipo de combustível, sólido ou líquido, e sua composição química, manutenção periódica adequada e eficiente, muito importante, o conhecimento e a maleabilidade para utilizar as técnicas de combate ao princípio de incêndio. Próxima parte, desenvolvimento, sistema de segurança. Então vamos lá. Isso aqui agora basicamente que a gente vai comentar são os sistemas de segurança que o extintor, o aparelho extintor tem. Que um é o lacre, para você ter certeza que nele não foi utilizado antes, que ele está carregado e está pronto para o uso. Ou seja, o lacre tem a finalidade de demonstrar que o extintor ainda não foi utilizado. E o pino de segurança, que ele trava o gatilho do extintor de incêndio, impossibilitando que o extintor seja utilizado acidentalmente. Às vezes o extintor está em ambiente de criança ou algum lugar assim que eles querem, acabam utilizando ele da maneira inadequada, até mesmo para saber se tem carga no extintor. O, o indivíduo toma essa atitude de maneira inadequada, então por isso esse pino de segurança. Desenvolvimento, classificação dos extintores.
Em nosso curso, classificaremos os aparelhos extintores em quanto à mobilidade, quanto à pressurização, quanto ao tipo de agente extintor. Primeiro, mobilidade. Nós temos os portáteis, que são os mais leves, onde uma pessoa consegue carregar sozinha para o foco do incêndio. Ele não pode ultrapassar 20 quilos e eles têm que ser, podem, né, ser transportados manualmente. Não quer dizer que todo mundo vai aguentar. A gente sabe que tem indivíduos que têm mais, menos força. Estou falando do civil, não aqui do militar, né? Mas que não suportaria o peso, né? E às vezes tem uma mulher, uma senhora de idade, alguma coisa assim, e alguém mais capacitado vai poder pegar o aparelho e conduzir ele. Quanto à mobilidade, não portáteis, né? Sobre rodas, fica mais fácil de carregar dependendo do peso, né? São os aparelhos extintores com massa superior a 20 quilos e que não permitem um transporte manual. São montados sobre rodas para que possam ser deslocados por uma única pessoa. Porque com peso de 25 ou 30 quilos já fica muito mais complexo de alguém carregar. Pode ser que alguém aguentasse, aguente, mas a ergonomia do serviço seria muito prejudicada. Quanto à pressurização direta, ou seja, a pressão está dentro do aparelho extintor, e indireta, quando você tem uma ampola com um gás pressurizado lá dentro para poder emitir essa expulsão do agente extintor que está dentro do cilindro. Ou seja, são os extintores que são pressurizados na ocasião do uso e caracterizam-se pelo emprego de um recipiente para o agente extintor e um cilindro com gás expelente. Agora, quanto ao tipo de agente extintor, mais clássico, né? A água, que tem nos extintores tem nas nossas viaturas, né? Capacidade variável, mas o mais comum é 10 litros. Alcance médio do jato 10 metros. Utilização de incêndios classe A. Tempo de descarga aproximadamente em 60 segundos. E cilindro de baixa pressão. Ou seja, é um tempo considerável, né, para materiais sólidos inflamáveis. Você consegue utilizar e fazer essa queima. Quanto ao tipo de agente extintor, gás carbônico, capacidade variável, dependendo do fabricante, o mais comum é de 8 kg. Alcance médio do jato 2,5 metros. Utilização em incêndio classe B e C. O tempo de descarga é de 30 segundos. Ou seja, é aquilo, né? A gente sabe que não é feito para incêndios de materiais sólidos, né? Ele tem uma eficiência muito baixa. Proibido de usar não é, mas vai ser uma eficiência muito baixa de combate. E relembrando, né, sempre quando for combater, segurar pelo punho, não colocar a mão no difusor, porque essa diferença de pressão, ela tem o difusor fica com uma temperatura muito baixa e pode causar queimadura. Gás carbônico. O dióxido de carbono é um gás inerte, mais pesado que o ar, ou seja, quando você solta, ele fica no chão, ele não sobe, que atua sobre a combustão pelo processo de abafamento, ou seja, ele tira o oxigênio do ambiente e abafa aquele incêndio. E também, em pequena parte, por resfriamento por conta dessa diferença de pressão. Como se trata de um gás inerte, tem a grande vantagem de não deixar resíduos após a aplicação. Ou seja, o que ele vai falar depois vai ser sobre você utilizar ele em equipamentos eletrônicos. É uma grande vantagem, né? Porque não fica sujeira. Você utiliza, você apaga o fogo e aquele prejuízo que você já tem é menor, né? O prejuízo vai ser só pelo fogo. Diferente da água que vai encharcar tudo ou o PQS que vai ficar tudo sujo para limpar, é bem complicado. Mas, apesar de não ser tóxico, o CO2 apresenta uma desvantagem para a segurança das pessoas, sobretudo quando são utilizados em extintores de grandes dimensões ou em instalações fixas para proteção em salas fechadas. Existe o risco de asfixia quando sua concentração na atmosfera atinge determinados níveis, não pela toxicidade, mas pela diminuição de concentração de O2. É uma preocupação em torno de se o ambiente é uma sala de informática, um ambiente fechado, tem que se estar atento à questão de você ter uma rota de fuga, você não ter
Você não está num ambiente fechado utilizando ele, senão você vai ter asfixia, e às vezes no calor do momento, quando se percebe, já está sem ar já no ambiente. Por não ser condutor de corrente elétrica, geralmente recomenda-se este tipo de agente extintor na proteção de equipamento quase elétrico, que não gera sujeira também. Próximo extintor, pó químico seco, PQS. Capacidade variável dependendo do fabricante, sendo o mais comum de 8 quilos. Alcance médio de jato de 5 metros. Utilização em incêndios de classe B e C. Existem extintores DPQS específicos para a classe D de incêndio, ou seja, B e C. B é material líquido, né, inflamável, e C, equipamentos elétricos. A classe D são os metais pirofóricos, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. O tempo de descarga é de 20 segundos. Os pós-químicos são um grupo de agentes extintores de finíssimas partículas sólidas e têm como características não serem abrasivas, não serem tóxicas, mas que podem provocar asfixia se inaladas em excesso. Não conduzem corrente elétrica, porém têm o inconveniente de contaminar o ambiente sujando, podendo danificar inclusive equipamentos eletrônicos. Ou seja, ele vai aderir ali no equipamento eletrônico e para você limpar e retornar as atividades vai ser pior do que o de CO2. Os pós agem de imediato por abafamento, substituindo o O2 nas imediações do combustível, né, eles afastam o oxigênio, mas também principalmente por extinção química, interferindo na reação de combustão captando radicais livres. A reação a combustão em si, ela é uma reação química que ela libera radicais livres, que basicamente são átomos que estão carregando um elétron e eles têm uma energia muito grande retida neles. Então, quando eles aderem a outra molécula, ou outro átomo, eles liberam energia e isso gera reação em cadeia, porque ele adere a outro que já elimina o radical livre e a reação vai se sucedendo. O pó químico ele vai e captura esse átomo que está com esse elétron, como o exemplo do próprio cloro, né? Que é um exemplo. Pó químico seco. Essa atuação por quebra de reação em cadeia aumenta a eficiência em temperaturas acima de 1000 graus Celsius. Pó químico BC. Agora a gente vai comentar agora de dois tipos de pó, né? Um que é o BC e o outro que é o ABC. Nessa categoria está o tipo de pó mais comum e conhecido, o PQS de pó químico seco. O pó BC é composto de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. Composto à base de fosfato de amônio, agora no caso pó químico ABC, composto à base de fosfato de amônio ou fosfato monoamônico, sendo chamado de polivalente, pois atua nas classes A, B e C. Ou seja, esse aqui agora você já consegue utilizar em materiais sólidos que estão pegando fogo. Ao contrário dos outros, o pó ABC apresenta considerável eficiência em fogos de classe A, pois, quando aquecido, se transforma em resíduo fundido, ou seja, ele derrete e ele cobre o material sólido, aderindo à superfície do combustível e isolando do comburente, abafamento. A grande vantagem quando a gente utiliza água em um material sólido é porque a água ela adere e entra em qualquer ranhura, né, o material sólido esteja pegando fogo e como o pó químico ABC ele se funde, ele também consegue tampar e cobrir, formar uma película, né, impedindo esse contato do oxigênio com o material inflamável. Pó químico seco, pó D, é utilizado especificamente na classe D de incêndio, sendo a sua composição variada, pois cada metal pirofórico terá um agente específico.
tendo por base a grafita misturada com cloretos e carbonetos. São também denominados depósitos químicos especiais ou PQES. Basicamente, quando você pega a tabela periódica, você tem a família 1A dos metais, esses materiais se reagem de maneira muito forte, eles são mais fortes até do que o hidrogênio. Então, quando você tem na água a molécula de H2O, que você tem um H e você tem um OH-, quando você joga água em um metal pirofórico, esse metal separa essa molécula, né? Esse OH-, você, por exemplo, se no, no, no incêndio tiver a molécula de Na, né? Como é o caso do sal, né? O sal ele é NaCl, cloreto de sódio. Então, se você tem um incêndio com metal Na, né? Que é o sódio, esse metal ele vai aderir à molécula de OH- e vai formar NaOH. Só que o problema é que ele vai liberar o hidrogênio. E o hidrogênio, quando ele se junta, ele se forma gás hidrogênio e é inflamável. Ou seja, você joga água em um ambiente de metal pirofórico, acontece essa reação, libera hidrogênio e o fogo aumenta. Então, para isso que existe esse tipo de extintor, correto? Pó químico seco. O pó químico especial é normalmente encontrado em instalações industriais, ou seja, indústrias específicas que se utilizam esse tipo de material de maneira que ele esteja à disposição suscetível, na verdade, de pegar fogo, que utilizam metais pirofóricos em seus depósitos, tendo em vista a periculosidade dos diferentes materiais pirofóricos. Agentes extintores devem ser pesquisados para cada caso, ou seja, você tem que estar com o material ali pronto para uso, porque quando você tiver um incêndio generalizado vai ser muito pior de apagar. Nesse caso, fica mais fácil você já utilizar o extintor quando o incêndio está na fase inicial dele, no foco. Desenvolvimento, a aplicação dos extintores. Vamos lá, agora a gente tem aqui agora um quadro resumo, né, de tudo que a gente falou agora em relação a qual extintor usar e onde usar, né? Na primeira coluna da esquerda, indo da esquerda para a direita, nós temos aqui papel, madeira e tecido, aí classe B, gasolina, óleos e tintas, e C, equipamentos elétricos. Então, quando a gente vai para cada extintor, nós vamos para a segunda coluna agora, que é o ABC, terceira coluna pó BC, quarta coluna pó de CO2, perdão, CO2, né, que é o gás carbônico, e a última coluna água. É, é, cada linha você vai especificando. Por exemplo, o pó ABC, ele para papel, correlacionando, né? Você para madeira, papel, madeira e tecido. O pó ABC ele é ótimo para incêndio, né? Nessa classe, né? Ele só perde para água que já está especificado ali que é excelente. E quando você desce para gasolina, óleos e tintas, ele é excelente. É a explicação. O pó abafa o fogo e interrompe a cadeia de combustão. E aí, quando você vai para a água, você já tem um sinal lá de que ele é proibido porque ele espalha o incêndio. E para equipamentos elétricos, ele é ótimo porque ele não é condutor de eletricidade e proibido em água porque a água conduz eletricidade, né? E aí fica aí esse quadro resumo para os senhores. Desenvolvimento, inspeção e manutenção. A norma ABNT NBR de 12962 define os prazos para inspeção e manutenção de extintores. Os extintores com carga de água ou pó químico devem ser inspecionados a cada 12 meses. Essa inspeção é que irá determinar o nível de manutenção que o extintor deverá passar. Os extintores com carga de dióxido de carbono devem ser inspecionados a cada 6 meses para verificar se houve perda da carga. Se a perda da carga for superior a 10%, o extintor deverá ser recarregado, ou seja,
para você fazer a recarga dele. Abaixo de 10% não foi uma perda considerável, mas se for acima disso, você já começa a ter um comprometimento em relação ao combate. O ensaio hidrostático nos cilindros dos extintores deve ser realizado a cada 5 anos por uma empresa credenciada, ou em menor intervalo se o mesmo tiver sofrido impacto sério, para você constar se esse extintor está em condições de trabalho ou não. E vamos agora à conclusão, resumo da instrução. Nesta aula foram apresentadas as características de extintores, dos aparelhos extintores de incêndio, a composição dos seus agentes extintores, assim como seu sistema de segurança e formas de aplicação. E o resumo da instrução vale ressaltar que os extintores de incêndio deverão ser utilizados somente em princípios de incêndio. Bom, esse é o último slide. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, foi um prazer enorme. Eu fui do quartel de Campinho, sei que alguns militares de Campinho estão vendo esse vídeo, então para mim é um prazer imenso estar fazendo parte desse curso, que vai, com certeza, vai trazer muito retorno para os senhores, principalmente após a conclusão do curso, né? Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima.